Muito bem, pessoal. Continuando mais um pouquinho aqui, alguns comentários sobre o livro Quincas Borba. Você está vendo aí a imagem, né? Tá identificando aí? Oh, uma cena mais do começo do livro, né, gente? O Quincas Borba já doente, o seu cachorro Quincas Borba, o Rubião ali por perto, né? Em breve ele vai se tornar aí o herdeiro, tá bom? Mas eu queria falar agora de um outro personagem interessante aqui na narrativa, é o Carlos Maria. Em um vídeo anterior, eu coloquei um texto em que esse personagem Carlos Maria aparecia. Você se lembra desse vídeo anterior? O Carlos Maria é um jovem elegante, muito bonito, e no trecho de um vídeo anterior, a gente fez a leitura de uma cena em que Rubião o recebia para um almoço. Você se lembra desse trecho, dessa leitura? Rubião, ali na sua ingenuidade, as pessoas bajulando, porque ele é rico. Aí tinha lá o Freitas, e aí a cena que a gente leu, Carlos Maria chega para o almoço, chega à tarde e arrogante, superior, ele se acha superior aos demais. E o Rubião acha o máximo receber aquele jovem carioca chique, né? O Carlos Maria, o sedutor. As mulheres acham ele muito lindo. Tá lembrado, né, dessa cena? O Carlos Maria, ele se sente fazendo um favor de ir comer lá na casa do Rubião. E o Rubião acha o máximo, como eu falei para vocês. Muito bem. Aqui, falando um pouquinho mais sobre o Carlos Maria, a gente pode considerar, de uma certa maneira, que ele é o equivalente masculino da personagem Sofia. Como assim? Você se lembra, né? Eu falei, né, anteriormente, que a Sofia é aquela mulher extremamente bonita, que chama a atenção, que é o centro das atenções. Ela é muito consciente da sua beleza e do poder da sua beleza. O coitado do Rubião é que sofreu as consequências disso, né? Pois o Carlos é a versão masculina disso. Ele sabe que é muito bonito, que ele chama a atenção das mulheres, então por isso que ele se sente tão superior, tão sedutor. Mas veja como Machado é criativo, pois não é que a Sofia tão elegante, tão bonita, não diria que a Sofia é uma mulher traidora, tá? Muito pelo contrário. Ela é fiel ao marido cristiano, tá bom? Mas ela gosta de ser esse objeto exposto, um objeto do marido que o marido expõe na sociedade. Ela gosta disso, tá? Ela gosta dessa sua beleza. Pois o Carlos, ele é essa versão masculina, como eu falei, e a Sofia, ela vai acabar gostando do Carlos, claro que secretamente, né? Ela é casada, mas ela é seduzida pela beleza do Carlos e o Carlos não tem esse interesse pela Sofia, pessoal. Muito pelo contrário, ele despreza. Digamos que ele é tão egocêntrico, acho que é a palavra melhor para descrever o Carlos. Ele é tão egocêntrico que ele não se impressiona com a beleza da Sofia, com o outro, né? No caso aqui é a outra, né? A outra pessoa, a outra personalidade que eu quero dizer, ele não se impressiona, porque ele está mais impressionado é com a própria beleza. É o egocêntrico, tá? E a Sofia, ela vai sofrer, tá bom? Desse desencontro amoroso. Claro que tudo secreto, ninguém fica sabendo, tá?
algumas pessoas, Rubião, uma delas, percebe alguns olhares apaixonados de Sofia para o Carlos, tá? Mas tudo muito discreto, tá bom? O próprio Carlos não tá nem aí com a Sofia. Por sinal, o Carlos vai terminar casando com uma moça que frequenta a casa, né, de Cristiano, tem um grau de parentesco com eles, chama-se Maria, essa moça, e por que ele vai casar com essa moça? Porque ela é muito bonita, muito elegante? Não, é muito pelo contrário, é uma mocinha mais jovem, né, que não chama a atenção de ninguém. Mas por que o bonitão do Carlos Maria vai ficar com ela? Porque essa mocinha, ela vai tratar o Carlos Maria como se ele fosse um deus do Monte Olimpo. E é isso que o Carlos quer, pessoal, ser tratado como um deus, como uma divindade pelas pessoas, tá bom? E veja, é lógico que tem aqui um comentário crítico do Machado de Assis, quando ele cria esses personagens e faz com que eles se casem, né? Pois o egocentrismo de Carlos Maria é tão forte que a mulher com quem ele decide casar é uma mulher que não tem grandes feições de beleza, nada disso, grandes encantos, mas que tem essa qualidade para ele, né, que ele acha que é uma qualidade de tratá-lo como se fosse um deus. É isso que ele quer e é por isso que ele casa com essa jovem ingênua. Tudo bem, pessoal? Mas o que eu queria era fazer uma leitura de um trecho aqui com vocês, de um capítulo. Eu vou lendo aqui, tá bom, pessoal? Ele fala assim: ou mais propriamente, capítulo em que o leitor, desorientado, não pode combinar as tristezas de Sofia com a anedota do cocheiro. Bom, é claro que o começo do capítulo faz referência a algumas situações anteriores, né? Pois, pessoal, o nosso Rubião, o nosso protagonista, está naquele momento de paixão secreta pela esposa do amigo, né, pela Sofia, e ele percebeu que a Sofia tem olhares para o Carlos Maria. E um belo dia, passeando, né, com uma charrete, né, tem o cocheiro, que é o condutor da charrete, o Tilbury, e o cocheiro, né, percebe o olhar vago de devaneio do Rubião e, interessado ali numa boa gorjeta, puxa uma conversa, uma anedota, como está dito ali, né, dizendo que ali numa casa próxima havia um encontro amoroso secreto de uma mulher casada, né, com um jovem que ia lá secretamente ficar com ela enquanto o marido não estava. Conversa de cocheiro, do condutor ali da carruagem, apenas para entreter o rico passageiro que é Rubião e talvez ganhar ali, né, do Rubião uma gorjetinha a mais, tá? Então ele insinua, ele comenta aí, né, de uma história que está correndo aí pela cidade, um boato de um encontro amoroso entre uma moça muito bonita e um rapaz, tá? E na cabeça do Rubião, ele já pensa na hora que essa moça bonita é Sofia e que esse rapaz é o Carlos Maria, tá bom? Ele pensa isso, tá? Agora, olha a continuação da leitura para você ver onde o Machado de Assis vai conduzir aqui a narrativa. E pergunta confuso. Quem é que pergunta confuso? O leitor. Olha o diálogo do leitor com função de metalinguagem. Lembra dessa característica? Você não esqueceu, não, né? Diálogo com o leitor, mas com função de metalinguagem.
e pergunta confuso, o leitor pergunta confuso. Então a entrevista é a conversa da Rua da Harmonia, Sofia, Carlos Maria, esse chocalho de rimas sonoras e delinquentes, porque tem um adultério, uma traição, é tudo calúnia. E olha o que o Machado diz: calúnia do leitor e de Rubião, não do pobre cocheiro que não proferiu nomes, não chegou sequer a contar uma anedota verdadeira. Então, aquela conversa do cocheiro, ele falou de um casal, a mulher casada com amante, mas ele não disse nomes. Quem pôs os nomes foi o Rubião, tá? Porque isso tem a ver com a situação que ele estava vivendo, tá bom? É o que terias visto, leitor, se lesses com pausa. Pessoal, olha como ele brinca com o leitor. Leitor, você não está lendo direito. Lê devagar, tá? Sim, desgraçado. O desgraçado aqui é o leitor. Ele está brincando, né, pessoal, com o leitor. Adverte significa perceba bem que era inverossímil que um homem indo a uma aventura daquelas fizesse parar o Tilbury diante da casa pactuada. Tilbury é a charrete que eu falei para vocês, tá? Olha aqui o Tilbury, tá bom? Aí tem o cocheiro, né, que vai lá em cima conduzindo, e o passageiro rico vai ali muito confortável, sentado no banco, tá bom? É o táxi da época, é o táxi do século XIX, é o Tilbury. Vamos voltar aqui para o texto. Pois é isso que ele está dizendo, tá bom? O cocheiro, ele falou então que naquela casa tem uma mulher casada que se encontra com um amante, e o Machado, o narrador do Machado, está aqui questionando com o leitor. Leitor, você acha que um amante ia parar a carruagem bem na frente da casa da mulher casada? Não, né? É inverossímil. Pessoal, veja como Machado brinca, porque aqui acaba acontecendo uma ironia em relação ao romantismo, né? E aí ele continua: seria pôr uma testemunha ao crime. Ele continua. Há, entre o céu e a terra, muitas ruas do que sonha a tua filosofia. Ruas transversais, onde o Tilbury poderia ficar esperando. Vai lá, pessoal, tá? O amante não ia parar na frente da casa da mulher casada, né? Pararia numa rua lateral, mais escondidinho. Bem, o cocheiro não soube compor. Ele não contou uma história verossímil, né? Mas que interesse tinha em inventar a anedota, essa historinha aí, né? E aí o próprio Machado explica o interesse do cocheiro de falar aí, né, desse boato dessa mulher casada com amante. Tá aqui, ó. Conduzir a Rubião a uma casa, onde o nosso amigo ficou quase 2 horas sem o despedir, né? Ou seja, ficou ali olhando e o cocheiro esperando, é isso que é sem o despedir, não mandou o cocheiro embora. Viu-o sair, entrar no Tilbury, descer logo e vir a pé. Teve uma hora que o, que o Rubião fez isso, ele desceu da carruagem e ficou andando do lado. E o cocheiro conduzindo a carruagem, né? Porque o Rubião quis andar um pouco para desaparecer, né? Ordenando-lhe que o acompanhasse. Concluiu que era ótimo freguês, opa, gorjeta, mas ainda assim não se lembrou de inventar nada. Passou, porém, uma senhora com um menino, a da Rua da Saudade. Ali aconteceu isso, né? No capítulo anterior, uma moça na rua com uma criança. Era uma moça bonita e o Rubião olhou para essa moça porque era uma moça bonita. E Rubião quedou-se a olhar para ela com vistas de amor e melancolia,
Aqui é que o cocheiro o teve por lascivo, ou seja, tem interesses amorosos, além de pródigo. Pródigo é a pessoa que libera dinheiro fácil, gasta fácil, né? E o cocheiro quer gorjeta. E encomendou-lhe as suas prendas. Se falou, ou seja, contou a sua historinha, o seu boato. Se falou em Rua da Harmonia, foi por sugestão do bairro de onde viam. E se disse que trouxeram o moço da Rua dos Inválidos, é que naturalmente transportara de lá algum na véspera, talvez o próprio Carlos Maria, ou porque lá morasse, ou porque lá tivesse a cocheira, qualquer outra circunstância que lhe ajudou a invenção, como as reminiscências. Reminiscências são as lembranças. Do dia servem de matéria aos sonhos da noite. Uma digressão aqui, né, gente? Nem todos os cocheiros são imaginativos. Já é muito consertar farrapos da realidade. Resta só a coincidência de morar na Rua da Harmonia, uma das costureiras do luto. Aqui sim parece um propósito do acaso, porque a Sofia morava, né, nessa rua, né? Mas a culpa é da costureira. Não lhe faltaria casa mais para o centro da cidade se quisesse deixar a agulha e o marido. Pessoal, vocês estão percebendo a brincadeira, a ironia do Machado em relação à construção da própria narrativa? Então, ele está explicando em que medida alguma coisa pode ser racional, alguma coisa pode ser fruto do acaso. Ele está falando, muitas das informações do cocheiro foram frutos assim de acaso, né? Aqui, por exemplo, né, a costureira morava na mesma rua, tá? Ao contrário disso, ama-o sobre todas as coisas desse mundo. Não era razão para que eu cortasse o episódio ou interrompesse o livro, tá? Pois aqui essa metalinguagem, esse diálogo com o leitor e uma descrição, mais uma vez, da ingenuidade, preste atenção, tá? A ingenuidade de Rubião que caiu no papo do cocheiro e na cabeça dele, né, ele associou essa história do cocheiro com Sofia, com Carlos Maria. O cocheiro não conhece Sofia, não conhece Carlos Maria, tá? É tudo na cabeça de Rubião, ali já começando o seu delírio, tá bom, pessoal? E a inteligência do Machado em descrever o seu processo aqui de narração e com certeza se opondo àqueles acasos da literatura romântica, né? Aqui tem uma gozação, uma ironia com o estilo romântico de escrever. Tá bom, pessoal? É isso.